Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, refletindo a liturgia desse 16º domingo do tempo comum, é uma continuidade no tempo ordinário daquilo que nós estamos refletindo já desde alguns domingos, né? Há 2 domingos atrás, se alguém ainda se lembra, no final do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nós escutamos aquela bela oração de Jesus, né? Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes isto aos pequenos, aos humildes e não aos sábios e entendidos. E, portanto, começa o capítulo 13 do Evangelho de Mateus com a apresentação das dinâmicas do reino de Deus. Jesus que fala em parábolas. A parábola é um modo, como o próprio no Evangelho de hoje tem escrito, né? Como está aqui, falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. A parábola é uma mensagem que deixa claro, mas em um modo em que nem todos conseguem compreender. É um modo em que devemos refletir bem o significado, a mensagem de cada parábola. E nestes 2 últimos domingos, domingo passado e hoje, refletimos sobre a dinâmica das sementes, né? As parábolas têm a ver com sementes. Domingo passado, para quem veio à celebração, deve se lembrar, mais ou menos, a parábola do semeador, né? O semeador que saiu a semear e, ao longo do caminho, foi lançando as sementes. Algumas caíram em pedras, algumas caíram na areia, algumas outras caíram em terra boa e produziram muitos frutos. Hoje a liturgia nos propõe 3 parábolas, 2 delas são comuns nos outros 2 evangelhos de Marcos e de Lucas, e essa parábola do joio e do trigo é especialmente do evangelho de Mateus. Em geral, a liturgia nos quer apresentar hoje a mensagem de Deus que é misericordioso, bondoso, fiel, compassivo. Aquilo que nós escutamos muito bem no Salmo que foi cantado. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. Certamente na nossa caminhada cristã, eu ou muitos de vocês tenham se feito essa pergunta. Mas por que Deus não acaba logo com as guerras, com as injustiças, com a violência, a corrupção? Não seria mais fácil acabar de uma vez com tudo isso e logo, já, imediatamente construir esse mundo que tanto desejamos, de paz, de justiça, de harmonia, de amor? Outros vão ainda mais longe com essa questão e se revoltam contra Deus, né? Mas por que eu devo acreditar em um Deus que permite tudo isso? Que permite guerra, que permite injustiça, que permite violência e tudo mais? Para vocês que são fiéis na caminhada, já conhecem mais ou menos a resposta. Opa, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui tem a ver com a nossa lógica humana. Somos nós os responsáveis por tudo isso, de uma forma ou de outra. Somos nós os responsáveis, não podemos atribuir a Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Mas o modo de agir de Deus é com o tempo na paciência, né? Na bondade, na misericórdia. A primeira leitura que escutamos do livro da sabedoria, como pano de fundo, tem a descrição dos livros sapienciais, é como se fosse uma reflexão sobre a história da caminhada do povo de Israel. Israel, que saiu, o povo que caminhou no deserto, saiu do Egito, caminhou no deserto, entrou na terra prometida, depois encontrou tantos inimigos, né, tantas nações vizinhas que queriam destruir o povo Israel. O povo
se revoltou contra Deus, se rebelou contra Deus, depois vieram os exílios e tudo mais. O redator sapiencial faz essa reflexão olhando para trás, né, para a história do povo de Israel. E aqui, especificamente nesta leitura, tem como pano de fundo a questão dos cananeus, né, que eram um povo perverso, terrível, em relação ao povo de Israel. A pergunta que se fazia do povo de Israel era assim, né? Sim, mas nós pecamos contra Deus, nós sabemos, e por isso nós merecemos, entre aspas, um castigo. Tem gente que pensa que é assim até hoje. Na verdade, não é castigo de Deus, é consequência das próprias ações. E o questionamento que se ficava, mas por que Deus é bondoso assim, tão bondoso e paciente com nações estrangeiras, com nossos inimigos? Por que Deus é compassivo, tão compassivo assim? E a lógica de Deus é essa. Como diz aqui no versículo 18 do livro da sabedoria que ouvimos, o redator dizendo, né, em relação a Deus: no entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. É essa a dinâmica de Deus também na nossa vida pessoal. Falhamos, falhamos, falhamos e falhamos sempre, às vezes, a mesma coisa. E Deus nos perdoa quantas vezes? Sempre. 3, 4 vezes? Não, sempre. 50 vezes? Não, sempre, sempre. Esse é o nosso Deus bondoso, amoroso. Isso não quer dizer, porém, que se Deus é assim, então está liberado que podemos fazer qualquer maldade, qualquer ação de injustiça, corrupção, podemos fazer tudo o que queremos. Não é essa a mensagem. Deus espera até o último momento que o pecador se converta, que voltemos a Ele e agradecemos pela sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. E somos necessitados da misericórdia de Deus todo dia, todos os dias da nossa caminhada, da nossa vida. O Evangelho esclarece muito mais essa parábola do joio e do trigo, esclarece muito mais qual é a lógica humana e qual é a lógica de Deus, qual que é essa dinâmica do reino. Certamente nós nos identificaríamos com a pergunta que os empregados fizeram ao dono, né? Talvez cada um de nós poderíamos fazer essa pergunta quando viu lá que tinha joio no meio do trigo. Então os empregados foram lá e perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Talvez na nossa mentalidade podemos pensar: não, o importante é arrancar logo o joio, mesmo que vá embora também um pouco de trigo, mas arranca logo de uma vez e aí já está tudo certo, já está tudo definido. E a resposta do dono nos surpreende ainda hoje, né? Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós lidamos muitas vezes com muita maldade, né? No nosso coração, mas também na relação com os nossos irmãos e irmãs, em casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, enfim, também na comunidade eclesial. A nossa atitude, qual seria? Muitas das vezes pensamos: eu tenho que dar um jeito de expulsar essa pessoa, eu tenho que dar um jeito de eliminar ou não conversar mais com essa pessoa, eu tenho que dar um jeito, e é assim que funcionamos. Porém, a lógica de Deus nos convida a outra dinâmica, a termos a paciência, a perseverança, a coragem de estar ali, de acompanhar, de estar juntos, né?
de tentar compreender, de colaborar com o crescimento da outra pessoa, de colaborar com o crescimento da outra comunidade. Nesse sentido, eu trago uma reflexão do Papa Francisco, certamente alguns de vocês já leram este documento, Evangelii Gaudium, no número 24, que o Papa faz um panorama, um passo a passo da comunidade evangelizadora, os passos que a comunidade evangelizadora tem que ter na sua caminhada, e se referindo a esse evangelho, o Papa escreve número 24, quem quiser em casa pode ler depois. Diz assim: a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra o modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. Acolher essa dinâmica do reino na nossa vida é acolher também essa paciência, essa bondade, esse amor misericordioso de Deus no nosso dia a dia. E eu trago para vocês uma experiência, compartilho com vocês. Eu moro em Roma, Itália. Todo mundo pensa, não, Itália, Roma, país católico e tudo mais. Não é bem assim, a realidade é um pouquinho diversa. Um dos nossos trabalhos que fazemos lá é trabalhar com os refugiados, né? Eu trabalho na equipe da Caritas Internacional e acolhemos esses refugiados. Vocês sabem muito bem que vêm pela rota do Mediterrâneo, às vezes vêm sem proteção, naufragam e tudo mais. E aí tem um corredor humanitário que vem do sul da Itália, passa por Roma e de Roma se faz a triagem para enviar a outros países, ou alguns ficam até mesmo na cidade. Maioria desse pessoal que chega nem sequer são cristãos. São muçulmanos, são pessoas de outras tradições, de linguagem diferente, de cultura diferente. E muitas das vezes acontece que é natural. Você sai de um lugar, passa por tantos perigos, por tantos desafios, você fica agitado, você fica nervoso, né? E muitos deles chegam até nós, né? Nós estamos ali para apoiá-los, ajudá-los e a inserir eles na sociedade europeia e italiana europeia. Muitos deles nos vêm com tantas palavras que se não sabemos ter paciência, também nós acabamos revidando, né? Digamos assim. É difícil, às vezes, dialogar, conversar com pessoas, mas tentamos fazer o nosso melhor, de procurar entender a realidade deles, a dificuldade que eles têm e de tentar, de alguma forma, ajudá-los, acalmá-los, ter paciência com eles, né? Além do mais, são de outra tradição religiosa, temos que ter também esse cuidado de dialogar de maneira adequada. Alguém poderia se perguntar, mas por que eu tenho que trabalhar para muçulmanos e não para católicos? Bom, também eles são filhos de Deus, também eles precisam de ajuda, precisam de auxílio da misericórdia. A dinâmica do reino é entrar nessa lógica, ultrapassar as barreiras das nossas crenças, dos nossos padrões, dos nossos limites pessoais, de acolher, ajudar, acompanhar, caminhar juntos com pessoas
diferentes, pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que às vezes nos atacam. Ter essa coragem, né? Assumir essa dinâmica do amor e da misericórdia de Deus é ter essa coragem de ir muito mais além. Quem nos ajuda a fazer isso, como está na segunda leitura de hoje, é o Espírito Santo. Como diz aqui, o Espírito Santo é que vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Então, essa dinâmica do reino, que nos ajuda, nos impulsiona a nos abrir os nossos horizontes em direção ao outro, em direção ao diferente, é próprio da dinâmica do Espírito Santo que age em nós, em cada um de nós. E você, talvez você aí que é agente de pastoral desde há muito ou pouco tempo, que está na comunidade, enfrenta alguns desafios, alguma dificuldade, não desanime não. Tenha coragem de caminhar juntos, de dialogar, de escutar, de acompanhar, de saber discernir, de compartilhar, de estar juntos e crescer na fé, na caminhada de fé, você ajudando também outras pessoas a crescerem na caminhada de fé delas. E talvez para você que vem à missa uma ou outra vez, ou muito raramente, talvez seja agora a oportunidade que Deus está te chamando para fazer parte dessa dinâmica do reino. Também precisamos de você. Você é muito importante na caminhada da comunidade. Doe seus talentos, dedique-se, né? Deus te chama, a comunidade te chama, nós precisamos de você. Então, gostaria de encerrar esta homilia, reflexão, pedindo ao bom Deus para que possamos todos nós colaborar com essa dinâmica do reino, que já está em nós, está no meio de nós, através do Espírito Santo, através do conhecimento diário que temos da pessoa de Jesus Cristo. E, com isso, podemos também agradecer ao bom Deus pela sua bondade, pela sua paciência para conosco, pela tua misericórdia. Podemos cantar o refrãozinho do Salmo? E assim encerramos esta reflexão. Ó Senhor, vós sois bom.